Cavaco Futebol Clube no ar, hein? Eu brinco que eu tenho mais coragem que juízo, mas hoje eu acho que eu ultrapassei esse limite. Vocês vão entender. Programa especialíssimo, daquele jeito. Vamos começar com o samba do cavaco. Eu faço o refrão e depois o verso pra apresentar meus convidados. Vamos pro refrão. Vambora. Cavaco Futebol Clube, agora vai começar. Meus convidados de hoje eu vou te apresentar. Cavaco Futebol Clube, agora vai começar. Meus convidados de hoje eu vou te apresentar. Esse foi o refrão. Eu vou pro verso, hein? Vamos ver o que vai sair aqui, hein? Ó. Pode perguntar pro Messi, Ronaldinho Gaúcho, essa frase não é minha. Todos eles são fãs desse cara, esse gênio, essa lenda que é o Djalminha. E o seu Jorge, nosso patrimônio, como ator, cantor, multi-instrumentista. Eu parava o Brasil todo 8 de julho, tinha que ser feriado do dia do artista. O Cavaco Futebol Clube, agora vai começar. Meus convidados de hoje, acabei de apresentar. Meus convidados de hoje, acabei de apresentar. O Cavaco Futebol Clube, agora vai começar. Vambora! É isso aí, vamos. Eu vou escrever na lousa e vou escrever com giz. Eu não sei qual é o samba, esse samba é o seu Jorge que diz. Eu digo que Djalminha é um parceiro maneiro que chegou na área. Vamos aqui, rapaziada, brincar essa parada, olha aí. Cavaco Futebol Clube, agora vai começar. Meus convidados de hoje, acabei de apresentar. Meus convidados de hoje, acabei de apresentar. O Cavaco Futebol. Agora sim, agora vai começar. Bora fazer. Agora vai, vambora. Ei, presente, coisa boa. Oi, gente, que maravilha. Seu Jorge, Djalminha. Que honra primeiro estar aqui, obrigado, Jorge. Irmão. Pô, obrigado por abrir esse espaço maravilhoso. A gente vai falar ainda muito aqui de onde que a gente tá, que é um lugar espetacular. A casa do seu Jorge, o estúdio que ele tem aqui, da Black Sass, Djalminha também, pô, que honra também. Obrigado por você ter feito. Depois a gente pode contar os bastidores ali, mas sim, se não fosse o Djalminha, hoje isso aqui não estaria acontecendo. Então, pô, que alegria estar com vocês aqui. Quero hoje. Quero agradecer também, de cara, Djalma. Que prazer te receber, prazer você também, Guido, aqui na BS. Quero te agradecer pela lembrança. E a gente se tornou amigo por conta da música e por conta do futebol, é claro, que eu sou admirador do futebol do Djalma, mas essa coisa da música do Djalma também, e do Djalma curtir fazer uma letra, curtir fazer uma coisa, a gente ficou muito próximo nesse sentido, e tô amarradão que você tá aqui, enfim, veio visitar a gente, veio conhecer o espaço e bater esse papo aqui bacana. Pô, maior prazer, pô, o que eu vou falar, maior prazer estar participando, Guido, obrigado aí pelo convite. Jorge, pô, receber na sua casa, na BS, que eu já sabia da BS, vim conhecer essa BS maravilhosa, melhor serviço da praça, Black Sass, não tem jeito, é com o Jorge mesmo. Legal. E assim, maior prazer de estar aqui fazendo isso com o Jorge, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. E sei também do entendimento que ele tem de bola. Já vi umas entrevistas dele, ele falando de bola, gostei muito. Ele falou, tem 3 jogos. E aí já deu pra ver que entende tudo do que passa no sistema. E a música, cara, eu sou um apaixonado, um amante de Jorge como fã, e depois criar uma amizade assim. Fiz um negocinho com que ele me inspirou, da ideia que ele me deu. Não, depois a gente fala disso. A gente vai falar disso. Já vai tocar isso. Exatamente. Eu não vou perder de tocar esse som. Exatamente. Estou com essa camiseta aqui. Meu compadre, uma loja de camisetas só de samba e pagode. Essa daqui é com o álbum do Fundo de Quintal. E o álbum do Fundo de Quintal lá, relíquia ainda, com o seu Neuci aqui. Histórico. Ó, Jorge Aragão, histórico, né? O Bira, o Birani, o... Cadê? Quem mais? O amigo Neto. Sereno. Pô, claro, Sereno, tá aqui, enfim, todo mundo. Sombrinha tá aí? Sombrinha tá ali Sombrinha também. E o meu compadre é uma loja especializada em camisetas de samba e pagode. E a gente trouxe um presente pra vocês. Vocês vão ver que tem 2 camisetas aí, ó. A camiseta do seu Jorge, essa daí, você reconhece esse olhar aí, seu Jorge? São as Damas do Samba. Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho e Jovelina Pérola Negra. Minha tia.
A tia do seu Jorge e a do Djalminha ali, do Roberto Ribeiro. Porra, muito bem recebida. Roberto, Além né? de adorar Roberto Ribeiro, sou muito amigo do Lequinho, filho do Roberto Ribeiro, Alex Ribeiro. Tanto que tá até citado aí no meu parceiro. Obrigado pelo presente. Pô, meu compadre aí escolheu, e eu quero até agradecer aqui ao Léo. Quando eu disse que teria esse episódio, o Léo falou assim: Guido, por favor, me diz a data que eu preciso que você leve essas camisas que eu vou escolher aqui com muito carinho. E aí, o Léo escolheu com você, e o Léo fez questão que tivesse também a Jovelina Pérola Negra ali, que é a tia do seu Jorge, ali com todas as damas do samba. São essas camisetas e muitas outras no catálogo. Tem lá coleção aqui eu só não convivi com Dona Clementina. Dona Clementina, né? Com todas as outras eu convivi. Com Dona Ivone, com Beth. Nossa, tem histórias com Beth maravilhosa. Uma vez eu tomei uma bronca da Beth, cara. E com razão. Aliás, não foi uma bronca, foi uma aula, mas ela me chamou assim, na frente de todo mundo. Você que é do samba sabe disso. Tinha um projeto da extinta Poligram chamado Casa de Samba. Uhum. E aí, era assim, o primeiro foi super... Assim, foi um acontecimento, né? A gravadora juntava artistas de diferentes segmentos para cantar clássicos do samba. Então eu vi Miltinho cantando com todo tipo de gente. Tinha gente incrível, Elza, Dona Ivone, Beth, e me colocaram cantando com Beth uma música chamada Te Segura. Te segura, te segura, te segura que a vida tá dura, te segura. A música ela gravou em 75. Antes, por menos não seja melhor que cerveja, tomar cana pura. Não posso beber gelado pro meu resfriado. É cachaça que cura. Tudo bem, eu tô cantando assim, né? No dia, eu tava lá, igual um pavão, enfeitando a música, né? Mas assim, eu ouvi a música, entendi a música, mas quis enfeitar. Sabe aquela jogada que o cara, você sabe, faz o básico, toca aqui, tudo. Não, o cara quer passar pela bola, começando assim, correto, se empolgar, se empolgou, né? Meti essa. Aí eu tô lá. Rildo, para. A banda toda, né? Só malandragem. Para. Ô, Rildo, alguém ensina música pra esse menino aqui? Eu gravei em 75, só um sucesso. Esse cara não é... Você é compositor, meu filho? Você compôs essa canção? Essa melodia não é assim. Você tá cantando errado. Então alguém ensina. Não, eu sei, desculpa. Vamos de novo. Aí eu cantei certinho, né? Cantei a melodia como é, retinho. Aí, beleza. Mas aí tinha um problema no tom. Essa foi obrigada. Ela cantava em Lá, o tom bom pra ela era Lá, e o meu tom bom pra mim era Fá maior. Aí, e ficava ruim pra mim no Lá maior, e aí não dava pra fazer aqueles arranjos que tem transposição. Eu queria fazer um arranjo que tivesse uma coisa e tal. Aí ela começava no Lá, e aí tinha que fazer uma transposição pro Fá, e o Fá ficava ruim pra ela. Aí ela... Então vamos tentar o Sol, Rildo. Olha, menino, eu tô te dando um tom, hein? E tava, porque de fato... Ela... assim, o Fá era bom pra mim, mas ela me deu um tom dela pra eu poder chegar ali perto da... Desceu um tom pra você. Não, desceu um tom pra mim. Eu tô te dando um tom, tá? Presta atenção. Se liga. Foi a primeira encontro. Aí depois... Tivemos outros, tem uma lembrança com a Beth no Leme, em restaurante, assim, eu e a Beth até as 7h30 da manhã com meu pai, e a gente tendo conversas homéricas sobre política, e ela falando do Brizola, e o Brizola era uma figura viva. Eu falei, mas Brizola já morreu. Ele é vivo no meu coração. Então ela tinha uma coisa, de uma pessoa contundente com a esquerda, com progressista. Eu aprendi muito com Beth Carvalho também, nesse sentido. Era uma pessoa que não pode se dizer outra coisa a não ser uma das maiores entusiastas e incentivadoras do samba, por isso que era a madrinha de todo mundo. E gostava muito de futebol, botafoguense. Botafoguense. Até a torcida do Atlético também tem um carinho por ela muito grande, né? Ela conseguiu ali acumular várias torcidas, né? Já a Dona Ivone, eu encontrei em alguns concertos, reverência máxima, e... sabe, esse olhar e imaginar as coisas que essa mulher atravessou na história dela. Eu não sei a história no total, mas sei que ela tem uma participação muito importante nessa área de saúde, e ela foi uma enfermeira importante, inclusive trabalhando com
pessoas que não tinham problemas, né, mentais e tudo. Acho que naquele momento da revolução do tratamento, né, psiquiátrico e tudo, acho que ela estava presente também nesse movimento. Uma pessoa que se aposentou, duas profissões, nessa, e foi até o final da vida na outra. Ela tinha essas duas profissões. Uma compositora sublime, uma cantora sensacional. Acho que a primeira e única mulher que desfila puxando seu próprio samba. Verdade. Seu próprio samba, compositor. Acho que esse feito nenhuma outra mulher conseguiu, né? No samba, que é um lugar tão masculino. E Jovelina, que, pô, não tem nem o que dizer, né? Eu me lembro de Jovelina, 9 anos de idade. Eu trabalhava numa empresa chamada Luz Brasileira. Minha mãe trabalhava à noite, ela trabalhava do parte do dia. Então, ela chegava de noite e a gente ficava trancado pelo lado de fora, no cadeado. E ela sabia onde estava a chave. Então ela entrava, dava uma olhada, às vezes cozinhava uma coisa pra gente, acordava, a gente cozinhava um negócio. Muitas das vezes que se come carne, quando eu comi carne nessa época da vida, foi Jovelina que fez. Olha só. Depois ela foi morar em Madureira, acho que ela tinha. Aí ela veio a carreira dela, aí foi uma época que eu não acompanhei mais. Mas ela foi uma pessoa muito presente, porque acho que foi ela, inclusive, que levou minha mãe para trabalhar nessa empresa, onde ela ficou durante muitos anos, como auxiliar de serviços gerais. Mas nem imaginava aquela mulher na música e a potência que era, né? E aquela mulher versando. Não, absurdo. Não, versando era um absurdo. Ela derrubava os peões tudo, os homens tudo na mesa. Na roda eu vi algumas vezes. Eu me lembro do Dudu, meu primo, pequeno, cara. Dudu Nobre. Pequeno, assim, começou com 7, mas com 12, 13 anos, tocando todos os choros, assim, solando todos os choros. E depois, assim, o banjo estava chegando naquele período. Eu sou de uma época que, quando teve o primeiro estouro do samba, o primeiro estouro foi com Zeca Pagodinho, o Fundo de Quintal. Acho que já era o segundo disco. Almir e Neto, todos lançaram o disco ao mesmo tempo. Nós somos da mesma idade. Então é isso mesmo. Isso é dessa Almir, Beth, Jovelina e Zeca. Era isso. Que os discos saíram. E o disco do Fundo. Não tinha instrumento de harmonia. Era tantã. E a tantã era o timbal que o Carlinhos Brau depois criou o timbalada, que ele botou na posição certa. Porque antigamente, eu trabalhei em 86 no Banco Nacional, no centro da cidade, na Rio Branco, e a gente toda sexta-feira ia ali pra Rua do Ouvidor e tudo, fazer os pagodes lá. Os funcionários levavam as peças. Isso era uma coisa comum, naquela sexta-feira, no trem tá cheio de gente com tantã, mas não tinha cavaquinho, não tinha, ainda era carente de harmonia. É um verdadeiro milagre o que aconteceu na música brasileira, de ver tanto cavaquinista e tanto banjista hoje, bons, e ritmistas, porque que fazem coisas absurdas, virtuosos mesmo, né? Quando, na verdade, lá na raiz, a coisa era só estruturada para ser música, né? Eu me lembro do Birani tocar o que a música precisava, nada demais, mas aquela virada, aquilo, a base de tudo, o elemento de tudo que deu aí, precisa ser reverenciado, sim, precisa estar no lugar de atualidade, não somente de memória. Esses caras tiveram um impacto muito grande na minha vida, tiveram um impacto. Eu destaco Jovelina, minha tia Anitta, mãe de Dudu, que tinha um movimento no centro da cidade, Saci Pererê Refeições, um lugar incrível, que do dia vendia a refeição, aquele sopão, né, aquelas coisas e tal, e à noite era uma casa de show. E Dudu, com 13 anos, ficava no caixa com meu irmão, que tinha 10, na contenção, com um cara com segurança armado na boca do carro. E tu não dava pra voltar na cachaça lá, não, cara. Tu não dava mesmo. E quando o Jorge fala isso aí de, tem que reverenciar mesmo, eu trago muito isso pro futebol, cara, porque assim, a gente não reverencia e não dá o valor para os nossos ídolos. Assim, ele tá falando da música e do futebol, cara. Porque, assim, a gente vê, às vezes, os caras de fora, os caras que jogaram fora, como eles falam dos nossos jogadores, dos caras aqui, e a gente vem aqui e não vê
a nossa gente falando desses caras como os lá de fora falam e reverenciam aqui os nossos jogadores, no caso do futebol. Então a gente tem que reverenciar muito essa galera lá de trás. Eu tenho um caso aqui na casa, aqui, que é o Pierre, né, que é francês, a gente trabalha junto, meu menos. A gente trabalha junto há muitos anos, assim, eu conheço o Pierre desde os 19. E quando o Pierre chegou no Brasil, o garoto, sem saber falar português direito e tal, a coisa que ele mais ficou espantado era o quanto falavam-se mal do Ronaldo Nazário. Ele falou, como é que se fala mal desse cara, gente? Coincidentemente... moleque é francês, Jorge, como é que fala mal desse cara? Esse cara não pode falar mal desse cara. Coincidentemente, o exemplo que eu dei conversando com meu amigo foi do Ronaldo. Eu falei, cara, tu vê como é que os caras falam do Ronaldo? Lá falou assim, os caras que jogaram muito, que marcaram ele, Desailly, Thuram, os Maldini, os melhores zagueiros, eu falei assim, esse cara era imparável, não tinha como, é de outro planeta. Mas era e aí, mesmo, cara. não desmerecendo, mas a gente, às vezes, o Messi é de outro planeta. É, sim. Mas o nosso é entendeu? De outra galáxia, né? De outra galáxia. Da galáxia. Quando a gente olha pro Ronaldo, assim, os lances e tal, a gente vê que a natureza foi muito generosa com ele, porque, e com o esporte, no caso dele, porque realmente, na sua conjuntura, no auge daquela conjuntura ali, nenhuma máquina era mais perfeita que aquela pro futebol, naquela posição, naquela volúpia, e se destacando também a inteligência, porque a velocidade para parar uma aceleração e fazer uma jogada de efeito com uma finalidade, e a finalidade acontecer em 100% de tentativas, 80, 85. É absurdo. É uma coisa... É muito fora do comum. Você tem que olhar e falar assim, pô, tem um negócio de generosidade aí, tem um negócio a mais. Assim, a mesma coisa eu comparo com o Milton Nascimento. Eu acho que quando Deus fez as cordas vocais do Milton, deu um negócio a mais ali, sabe? Não é umas cordas vocais normal. É um equipamento que ele conseguiu... Cara, se pegar as gravações, assim... O que o Milton fez, na minha opinião, um por um estilo que encontrou e o outro pela precisão. O Milton, pra mim, é um dos maiores cantores do Brasil, junto ao lado de João Gilberto. O João Gilberto, porque, pra minha opinião, ele encontrou um estilo que ele, um violão, resolve. O negócio fica chique. O copo d'água vira copo de uísque. Né? Quando a música fica... Você sabe que é pluma, assim, copo d'água. Quem tá tocando João Gilberto já ficou sofisticado. Diferente. Não acha? Boa demais. Eu acho que João Gilberto e Joe Coltrane, assim, isso mesmo. os caras sofisticam Você cruza tudo. as pernas aqui, já já pega o copo d'água, já ficou, já tá com dinheiro. Bom demais. E acho que o Ronaldo também ele tem essa sofisticação. Gaúcho, você, cara. Pô, não, isso foi você. Pelo amor de Deus. O que foi você? A gente tava assistindo, eu assisti, falava pra ele. Pô, velho, uma das coisas que eu mais gosto de YouTube, né? Porque o YouTube tem um acervo. Um acervo no mundo, assim. Tem coisas do mundo que eu busco ali e tal. Se eu quiser aprender física quântica de graça, eu aprendo ali, cara. Ali tem aulas ali maravilhosas, né? E, pô, e no entretenimento, não tem coisa melhor do que viver momentos do futebol. A emoção. Às vezes eu me pego vendo imagens antigas e choro. Tipo, aquele gol de empate do Adriano. Aquele gol de empate do Adriano e tal. Pode até empatar! Pode até empatar! E aquilo que acontece é maravilhoso. Essas emoções, assim. Outro dia... O nosso compadre Daniel Alves tinha uma jogada e tá Galvão falando pra ele: vai, agora é sua, Daniel. Você vai fazer esse gol, Daniel. E Daniel, a câmera tá fechada nele, tá olhando, e o Daniel tá olhando. Não sei nem como que te diga. Você vai fazer esse gol, Daniel. É o seu momento, Daniel. Aí o Daniel bate a foto e não marca o gol, cara. Eu falei, Daniel. Esse negócio, acho que só o Brasil vive. Eu acho que por isso que a gente é muito intenso com essa paixão que é o futebol, a gente se zoa, mas eu sei, todo brasileiro, como Ronaldinho Gaúcho, como Djalma, que esteve fora do Brasil, quando ia bem, o brasileiro naquele lugar estava bem também. Todo domingo, esse cara no La Corunha, na cidade de La Corunha, onde tinha brasileiros em La Corunha,
Toda vez que esse cara fazia uma jogada mágica, na segunda-feira, as pessoas falavam daquilo no trabalho, aquele brasileiro que estava junto com aquelas pessoas estava numa posição melhor como estrangeiro. Eu vi isso acontecer em Barcelona. Eu vi isso acontecer na Itália. Eu vi isso acontecer na Espanha. Com essas personalidades brasileiras que levam essa arte, que é o futebol não inventada pela gente, mas aperfeiçoada. Isso é claro. Na minha opinião, é claro que o futebol foi aperfeiçoado no Brasil. Tanto que o Japão, que joga hoje, aprendeu muita coisa com o Zico. A Arábia, que joga hoje, aprendeu muita coisa com o Tele Santana, com o Carlos Alberto Parreira, com esses com acho que também Zagallo teve lá no mundo árabe, né? Bloqueio dos primórdios lá atrás, há 30 anos atrás, onde se debochava do futebol desses países. Aí o Mohamed Salah, pretendido e apreciado por valores absurdos, e o mundo todo tem que reconhecer que o cara joga bola. Não era possível. Há 30 anos você entendeu o marroquino nessa posição mundial, esse lugar de pertencimento. Né, que o futebol dá para os povos. Eu sempre falo, o Brasil não é somente a seleção brasileira, na minha opinião, do Brasil, a grande seleção brasileira pentacampeã. O Brasil também representa os países do terceiro mundo que jamais puderam estar na Copa do Mundo e sortem para o Brasil. É verdade. O Brasil representa países do terceiro mundo que jamais vão pretender estar numa Copa do Mundo. Agora, talvez com essa nova formação, tenha mais possibilidades de outros países. Sabe o que está acontecendo no nosso país? Infelizmente, no nosso futebol, tá ficando elitizado. Tá difícil para um moleque sem condição conseguir treinar, tá num clube, tá difícil. Eu tenho um filho pequeno de 8 anos. Mas não é o esporte? No todo? O esporte não pode ser um esporte da elite pela exposição que ele dá? Mas aí a gente perde o que nós temos de melhor. A arte. Os moleques saíram da onde? Eles não têm espaço, eles não têm condição. Mas o que aconteceu com o Vinícius? Eu queria entender pelo seguinte, porque o Vinícius é jovem, né? 23, 24. Ele sai de São Gonçalo, da base, do Barro do Chão, joga no Flamengo, pretendido muito novo, sai do país. Passa o pão que o diabo foi passando. Parece que não é a ascensão mais financeira que estão falando, é o lugar de pertencer. Porque os negócios, os business, tudo isso aí é uma coisa que se divulga, imprensa e tal. Eu não entro nesse mérito de sucesso. Eu acho que o sucesso é o desempenho do que ele tem em conteste. Sim. É em conteste, não dá pra contestar que os caras têm bola no pé, né? Ou sou maluco. Alguns loucos ainda, principalmente lá no país que ele está jogando, estão contestando. Eu acho que o futebol dele, assim como o de Neymar, né, é em conteste. Assim. E todas as outras coisas, fora dessa coisa, não é um assunto meu. Falando somente do futebol. Ele não representa, ele não expressa essa possibilidade, porque eu acho que ele está realmente num lugar de visibilidade. Outro dia aí parece que tinha uma proposta de contratação para o mundo árabe, uma coisa, né, super valores absurdos, né? Fenomenal, assim, e tudo. Porque tem algumas pessoas nas conversas que falam muito do ressentimentos, né? E sobretudo do ressentimento de uma classe que sempre viam pessoas como eu, Vinícius Júnior, você, sempre inferiores. Né? Porque por causa da origem. E de repente. Quando você se posiciona, né? Não, o quadro mudou um pouco. A gente pensa. Quando um especialista falou disso. A gente pensa na classe média de 30 anos atrás, ela se permitia se imaginar num lugar. De bem sucedido. Então, vamos lá, ela tinha a sua casa própria, ou então já estava quase quitando, ela trocava de carro a cada 2 anos, ela tinha uma casa de veraneio uma vez por ano para passear, ela podia se organizar a cada 5 anos e fazer uma viagem na Europa. Seus filhos estudavam, né, na escola particular boa e tudo, tinha um projeto de vida e tal. A classe média estava figurada nisso. Hoje a classe média trabalha no Uber, não é um demérito, claro. Né? Ela
não tem um trabalho fixo. Sim. Ela deve no cartão, ela deve no cheque especial, ela não tem a casa própria, ela não viaja mais e tudo. E de repente um garoto da favela acende e vira um bilionário. Então, essa coisa do racismo, por exemplo, com ele, não parece, de uma certa forma, um certo ressentimento dessas posições sociais que estão mudando, porque realmente tem uma mudança muito grande. Você fala que o garoto hoje ele não consegue, que o futebol o futebol brasileiro está elitista, mas o futebol do mundo está elitista. O cara oferecendo uma grana absurda por um atleta e pressionando todo mundo para cima e todo mundo para baixo também. Né? Exatamente. Distanciando cada vez mais. Né? Distanciando de uma realidade, porque você vê... Isso que a Djalminha só tem um. É isso que a gente quer falar, que a gente tá falando é um 2%. Djalminha só tem um. Kaká só tem um. Ronaldo só nasceu um. Neymar só nasceu um. Vinícius só nasceu um. Não é toda hora que Então fica uma expressão do tipo... precisa chegar lá, às vezes talvez tem que chegar para esse menino e falar, entenda você primeiro, né, qual é o seu papel aqui, né, na vida, né, quais são os objetivos na vida, porque eu percebo todo mundo olhando para a vida da celebridade, né? E por mais que se torne a imagem de uma celebridade, a atividade tem suas complexidades, né? Eu não queria ser o Vinícius na posição que ele tá, apanhando no joelho, apanhando no tornozelo, sabe, com toda uma pressão, sabe, sem poder fazer aquilo que ele gosta direito, sem um respeito, por causa do sucesso exacerbado. Talvez nesse sentido o futebol ficando elitizado demais. Aí eu acho que sim. Porque justo por isso, né? Que os caras hoje não são vistos como atletas, e sim como essas celebridades, né? E eles são atletas, tem que estar focado naquilo, né? Aquilo que é o que de onde que veio tudo. Aquilo que deu tudo, né? Que no caso nosso, né, foi o futebol, no caso Jorge, a música, né? Que abriu os caminhos, vamos dizer assim, para você conhecer o mundo, cara. Hoje, o que eu aprendi, cara, o que me deu o mundo, né, de cultura, de conhecimento, aí eu vou pensar no lado financeiro, porra, o que pesa mais? Exatamente isso. Entendeu? Às vezes tem que botar na balança muita coisa, né? Que nem só o financeiro que faz você crescer. E existe uma solidão no meio desse negócio todo, né? Eu fico imaginando, assim, para um cara desse nível, né, de atenção, de cuidado, uma pessoa como o Vinícius, era um patrimônio, né? Sim. De uma instituição. Então, enxergando assim, não tem como a força dessas relações não ter uma influência direta na vida pessoal, né? Nas escolhas dessa pessoa. Quando você se torna um patrimônio de uma instituição por um período de tempo e você tem acordos e acertos de entrega, de coisas assim. Então tem eu acho que tem esse lugar pro fã do futebol, pro fã do atleta, que não fica muito esclarecido. Que eu fico imaginando, por exemplo, um cara que tá, por exemplo, num lugar legal e de repente ele é convidado para jogar na China, como teve uma febre chinesa, né? Uma época atrás de contratações. Antes agora, né, do mundo árabe era China. Era China. Aí o atleta tem que virar para a família e falar assim, olha, são 5 anos na China. Escola para as crianças. Aí você começa a pensar, escola para as crianças. Na China você não vive sem um tradutor. Um tradutor para você ali no campo, no clube, é uma coisa. Agora para sua família. Passei, joguei no Japão, passei isso. É verdade, jogou no Japão. E a comida, como é que fica? Então, aí de repente o atleta decide, fala, a família fica e eu vou. Não vai dar certo. Não dá. Não vai, assim... É fatal. Se você não tem apego, você não tem realmente de compromisso, talvez possa dar certo. Mas quando tem a família, né? Você não vai passar 5 anos num lugar e a tua família no país. Só no Natal, né? Eu quando eu fui cinema... E aí, nesse meio termo, quem tá de fora só vai olhar uma coisa.
Pô, mas estão dando esse dinheiro pro cara, o cara tem que fazer, tem que acontecer e tudo em volta. Como é que faz? Tá bom, a gente assina, aceita, e agora como é que eu faço para entregar? Essa que é a questão. Então eu acho o ministro um exemplo muito grande de profissional, de profissionalismo, de entrega, olhando por essa perspectiva. Ele é um patrimônio de uma instituição, uma pessoa pública mundialmente famosa, toda uma expectativa dele continuar vencendo, né? Quem realmente torce por ele, e até de quem não torce, porque quem não torce por ele espera mesmo que ele não vença, né? Espera que ele seja derrotado. Eu torço por ele, eu espero que ele sempre vença e espero que ele encontre maneiras de blindar, se proteger dessas coisas que a profissão e a exposição que ele tem na profissão acaba exigindo dele. Não, sem dúvida. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pra gente de inverter os papéis. Eu queria te ouvir, Djalma, que você me contasse como é que o samba, a tua relação com o samba começou, tua primeira memória assim de samba, e depois eu vou perguntar pro Jorge a relação dele com o futebol. Legal. Na minha família, meu tio gostava muito de samba e assim, eu desde pequeno mangueirense, e assim, tenho várias... São dois, hein? Sou desde pequeno também. Assim, tem várias recordações de samba, desde ô babá, ô babá, é a mãe do ouro que vem nos salvar. Lembro muito dessa música quando era moleque. E aí, no momento que eu começo a curtir mesmo de verdade, foi nessa época que o Jorge falou, que eu tinha todos esses discos. Todos esses que ele falou. Do Zeca, do Almir, do Fundo de Quintal, Pedrinho da Flor, Marquinhos Satã, tudo. Bete Carvalho. Eu via nessa época que começou de verdade, e ficava lá só no vinil, ouvindo direto. Foi o começo aí do samba, mas eu sou um cara muito eclético da música, sabe? Eu gosto de tudo. E depois, adolescente, o rock veio muito pesado na minha vida também. The Smiths é uma banda que eu curto muito. Então, assim, na música eu fiquei muito eclético e gosto muito de muita coisa. Tem coisa que eu não gosto, mas prefiro falar do que eu gosto. O The Smiths, bom demais. A pegou, né, Grada? Uma das poucas bandas de rock que a Negrada gostava, assim, eu acho que era o The Smiths, cara. Minhas filhas gostam, a minha mais nova ama, até lá na Inglaterra. O futebol, pra mim, começou quando eu nasci, assim. Eu nasci em 70, sou de 8 de junho de 70. E quando eu nasci, o Brasil era só alegria, só felicidade, né? Tricampeão, Pelé era o ícone. E era muito comum que as famílias, as pobres e tudo, famílias negras, minha mãe tinha acabado de ter um filho retinto, imaginar que ele podia ser um Pelé a partir daquele momento. E engraçado, ela conta essa história, que ela me levou com dias na Presidente Vargas, que a seleção recebia a seleção no carro do Corpo de Bombeiros, desfilava, aquela multidão, uma alegria, Gilles Rimet definitivo, chuviscava, eu com dias de nascido, e minha mãe resolveu me levar para ver o Pelé. E ela achava que se o Pelé me visse, ia mandar uma energia e tal. E vinha lá o carro, né? Corpo de bombeiro, aquela coisa. E por coincidência, do lado da calçada que ela estava, o Pelé estava acenando, assim, para todo mundo, Ivelino, os caras e tal. Quando vinha chegando bem pertinho, assim, que ela pega, me levanta, o Pelé vira pro outro lado, porque ele estava acenando pro lado de cá. Aí ela acena assim, ela, pá, meu irmão! Aí eu vi Revelino, isso ela conta, né? Mandando um axé assim pra mim. Não sei, não é tu não, cara, é o cara lá, o negão lá, bicho. Aí ela passou a ter implicância com o Pelé. Ela passou a ter implicância com o Pelé. Corta! Gogó da Ema. 1986. Campinho de sabe, tô jogando com o moleque, vem uma bola, eu chuto a bola sai assim, de lá muito longe, e cai no espinhão e faz, ó. Minha mãe repassando, isso é culpa do Pelé! Aí eu encontrei com o Pelé alguns anos depois, fazendo o filme dele. Eu fiz Pelé, Nascimento de uma Lenda. Eu faço pai dele e tudo. E aí depois eu encontrei com Majestade. Teve um encontro maravilhoso com ele.
Eu tive vários encontros com o Pelé. Foi num avião, do Rio para São Paulo. Ele tava no corredor, eu na janela, e no meio tava o Supla. E nós viemos perturbando o Supla pra caramba. Eu e ele, perturbando o Supla, cabelo do Supla, não sei o quê. E aí, majestade, na sua época, esse cabelo rolava e tal. E o Supla, mó gente boa, assim, sabe? Com a gente riu muito nesse dia. Em 2012, encerramento da Olimpíada de Londres, estávamos juntos também. Foi um momento muito bonito, assim, quando eu vi ele entrar no estádio e as pessoas reconheceram ele, cara, aquilo... Aí me deu um negócio de ser brasileiro, assim. O futebol sempre mexeu com a minha emoção. Então, em 82 foi um negócio forte, porque aquela seleção era maravilhosa. Eu tinha 12 anos, não entendia de jogo, mas amava o Zico e amava o Sócrates. Amava os dois muito, muito interessantes. Um magrinho, comprido pra caramba, o outro assim, tinha um corpo mais baixo, mas os caras... Eles se pareciam, assim, com a seleção, assim, e o Júnior. E aí a seleção perde. E outra coisa que me marcou foi Tigana, que era o único jogador negro da seleção francesa. E ali começa a minha relação com a França. Eu começar a observar a França a partir do Tigana. Eu não entendia porque aquele cara era francês. Não tem como tempo assim, na né? França. E tinha. E hoje a seleção francesa é negra. É negra, É isso aí. verdade. É muito doido isso. Transformou, né? É muito doido. E eu ter percebido isso aos 12 anos de idade. O Maracanã nunca foi em meu lugar. A primeira vez que eu fui na infância foi pra ver Papai Noel, e depois não voltei mais. Que tinha essa tradição, né? Todo final do ano, Papai Noel descia lá de helicóptero. E era diferente, era difícil. Eu morava em Belfort Roxo, dinheiro de passagem, as conduções, a Avenida Brasil, a Dutra, não é o que é hoje. Na década de 80 era muito difícil. Tinha as coisas de confusão e tal. E eu não era muito do futebol como atleticismo. Eu era atletista, assim, gostava da corrida. Meu esporte era corrida. E acabo que, assim, na minha adolescência para a vida adulta, eu ficava mais ligado nos atletas do atletismo. Carl Lewis, Ben Jones, Zequinha Barbosa, Robson Caetano. Eram os caras que eu mais seguia. Eu gosto do jogo. Mas o depois do futebol, o negócio da cartolagem e tal, eu não me ligava, que os moleques ficavam lá discutindo, e essa parada eu não tinha. E também me dava uma cansada o negócio do rádio e tal, daquela correria, de entender, porque acelerado depois pra caramba, acelerado pra caramba, quando eu via na televisão, tava tudo muito É o mesmo jogo, gente? Chega do Como é que tá tão rápido lá e aqui não tá? Porque aqui no rádio dá um negócio, né? Um turbinado, né? E tal, e passa um monte de publi. Assim, você nem vê. Publi pra caramba, né? Você é pra cobra, tem que dizer, falando um monte de coisa. E aí, assim, eu comecei a curtir mais ver na televisão. E a transmissão de televisão. E eu acho que o evento Copa do Mundo que foi que mais me aproxima do futebol do que o clubismo. Eu sou flamenguista. E eu gostei do Flamengo, foi a cor da camisa. Depois que eu fui entender Zico, eu gostei do negócio do preto e do vermelho. Achava aquilo... interessante no visual, né? Eu achava muito... Eu sempre achei. Eu achava que as cores combinavam muito e tal. E aí eu já achei sinistro, assim, que tinha umas velas de macumba que era a mesma parada, assim. Era preto e vermelho. Combina com isso. É preto esse negócio é brau, esse negócio é soul. E eu gostei da camisa mesmo, assim. Foi um problema pra mim, que eu olhava pra camisa do Fluminense, eu achava linda também, sabe? E foi um jogo de fla-flu. Falei, não, vou ficar com a preta e vermelha mesmo. Acho que essa camisa eu usaria. Mas eu gostava. Depois veio a história do pó de arroz. Aí que vem, né, umas coisas. Porque o pessoal da Zona Sul. Por que pó de arroz? Não, porque o pessoal da Zona Sul e tal. E na década de 80 tinha um negócio mesmo. Os caras atacavam a farinha. Pô, eu ia todos os jogos do Maracanã. Você ia, né? Todos os jogos do Maracanã. Morava do lado do Maracanã, então era tudo que é jogo. Essa possibilidade eu não tive, assim. E o Jorge falando de tempo atrás, onde ainda tinha geral. Que a galera aí, geral do Maracanã. Hoje, cara, por isso que eu falo desse elitismo, ele é geral. Ele é geral do esporte, que essa galera que
ia no Maracanã, ali na geral, que eu tava lá jogando, que eu via, hoje tu não vê mais esse torcedor no estádio. E, Cara de povo, né? Exatamente. Povo com cara de povo. Exato, com cara de povo. É isso aí. É povo com cara de povo. Tem um povo que parece que nem que é daqui, entende? Às vezes, talvez seja isso. Eu não frequento estádio, mas talvez seja isso que o idioma dá. Lá, no geral, tinha a massa que vinha de longe, vinha de Bariê, de Gramacho, de tudo quanto é canto, né? De Vila de Cava. Torcer mesmo, já paixão mesmo pelo futebol. De Mesquita, de tudo quanto é canto. Né? O pessoal vinha para ver futebol e ter um momento. Japeri, o trem na Central, a Central ficava entupida de torcida. Jorge, de todos os, o que eu mais lembro é o Flamengo chegando no estádio e o trem chegando, descendo aquele vermelho e preto, todo mundo eles vinham, cercavam o ônibus, já sai daquela estação de trem no Maracanã, cercado ali, mano, quando é assim, mas nos jogos decisivos, quando a gente dentro do ônibus, falou assim, não tem como perder, mano. Não tem como perder. Já a motivação já era outra. Ficou até arrepiado de falar. Você viu de dentro, né? Você viveu isso. Então, né? assim, é diferente. Você viu como espectador e você viveu no campo. Me fez coisas incríveis lá, inclusive. Memoráveis, porque, assim, a torcida do Flamengo tem uma memória muito grande de você lá, do você no futebol brasileiro, né? Aquela reverência, a gente vê o Bruxo falar de você como... E falar, não, tinha minha, né? Eu peguei dali, imitava ele, né? E o Bruxo, falo ele porque ele... Pô, sabe aquela jogada que não dá em gol, que bate no travessão e sai? Aquele dibra e tal, dá aquela meia parada, aí a bola passa, e tal, que até bota a mão na cabeça, ninguém acredita naquilo e tal. Pô, eu tava na Inglaterra, cara, quando eu vi aquele negócio... E tinha sofrido xenofobia lá, assim. Mas engoli o negócio, assim, seco. E aí, fui pro hotel, e a gente fez o concerto, não sei, e ia embora pra uma outra cidade. E aí no saguão, o pessoal tava me esperando no saguão do hotel, e no saguão do hotel tava rolando uma televisão cheia de ingleses, assistindo um jogo do Barcelona, acho que era Atlético de Madrid, o que era, eu não me lembro o time. E aí eu parei assim na frente da televisão e tal, e aí essa jogada acontece. O Ronaldo faz aquela jogada e tal, e todo mundo que tava assim, fala, não era nem Barcelona, velho, era na Inglaterra. Todo mundo, na TV. Eu chorei, velho. Eu chorei, porque eu me senti vingado, sabe? Me senti vingado, a distância por aquele cara, por ele ser um brasileiro, colocando o talento e a beleza dele a serviço de uma nação. Não era uma coisa individual. O indivíduo só estava no campo ali. Aliás, individualmente, na minha impressão, assim, o Ronaldo se divertia muito. Eu não vi o Ronaldo levantar de uma falta que ele sofreu, coisa rara, com a cara fechada, ir pra frente de alguém. Nunca. Eu procuro, inclusive, essas imagens do Ronaldo se expondo no campo com alguém. É um cara que ria o tempo inteiro, meu. Tinha aqueles dentes protuberantes para isso, né? Ele ria o tempo inteiro. Apanhava e levantava rindo, ou debochando do juiz, ou deixando de quem bateu nele, ou e tal. E acho que ele conquista um respeito muito grande. São das coisas que eu mais procuro falar com meu filho é isso. Meu filho tem 8 anos, quer jogar bola, então eu falo, pô, joga com alegria, cara, porque, pô, você vê esses caras, a alegria, você quando joga com alegria é outra história. Aí o que ele tá falando, o cara recebeu uma falta, você vê o Messi, cara, recebe uma falta e não fala nada. Nada. Ele nem olha pro adversário, Nada. então ele tá Mas preocupado agora com o que dele. ele ficou mais velho, que ele ficou um pouquinho mais topetudo. É que a gente vai ficando sem paciência. Normal. Vai acabando o estoque. Mas durante, assim, boa parte da carreira dele, não vi. Não, e batia e levantava, e batia e levantava, e batia, aí levantava. Já vi jogo que ele apanhou 3 vezes na mesma jogada, levantar e marcar o gol. E não debochar de ninguém depois de marcar o gol, não. Essas são impressões que, pô, eu tendo a aproveitar pra mim, sabe? Eu acho que são coisas que eu admiro de ver, tento copiar, tento trazer para o meu lado, de alguma maneira, trazer uma transdução disso, né? Uma transposição, né? Pra minha... Isso de copiar que ele tá falando é muito legal, assim, que
você falou de Milton Nascimento, né? Tipo assim, eu falar do Pelé, do Zico, que esses aí a gente já sabe, mas assim, eu no futebol, quando moleque, porra, eu observava todo mundo. Aquele cara ali, não sei nem quem é, mas ele fez uma jogada que eu gostei, eu ia lá e ficava em casa treinando, e aquela parada, não sabia nem quem era o cara. Eu ia ver, fulano, é o Robertinho, é o drible do fulano. Então, assim, pra minha arte, vamos dizer assim, né, Sim. que foi o futebol, Você encarou assim eu como busquei arte. muitas referências. E assim, queria saber do Jorge, assim, tirando meio essas referências assim que tu olhava, pô, curto essa parada, curto esse cara, maneiro cantar o tom, alguma maneira. Assim como você, eu também sou eclético pra música. Lógico, pô, é muito fácil a questão do ritmo, né? Tá em mim, tá na minha vivência, tá numa vivência ancestral que independe de mim, inclusive, né? Eu vejo no samba, no meu filho, né? Tem 3 anos, o groove, né? O beat, sabe? Desde pequenininho já bate palma no tempo, sabe? Eu tava até falando por uma outra situação como ator, que é muito difícil para mim como ator me botar como cantor, porque eu perco o personagem se eu viro cantor, né? Então é muito difícil ter que inventar uma voz que eu não tenho, né? Ou desafinar. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, mas de propósito é difícil. Naturalmente eu vou desafinar e Nem tal. naturalmente. Eu tô achando que eu tô cantando tudo dentro e tá fora. Agora, eu ir lá de propósito desafinar, eu não consigo. Aí, realmente, eu vou ter que... Eu nem sei como é que é isso, né? Nem sei como é que isso acontece. É bom demais. Mas, assim, a vida toda fui afetado. Eu fui impactado de cara pela música americana, pela música negra norte-americana. E a música negra norte-americana atravessou, na minha opinião, dois momentos cruciais para mim. Um momento spiritual, sim, representado por Aretha Franklin e artistas que vinham desse movimento do gospel, religioso, né? e o gospel, que é um outro movimento, né? Eu nunca fui religioso, mas olhei para todos os artistas que procederam dali. Então, Chaka Khan, Whitney Houston, todas essas mulheres, os caras que procediam, Luther Vandross, que saem desse processo da música gospel para a música secular, né? E esses artistas, o padrão de produção americana é absurdo. Eles criaram e desenvolveram toda uma indústria, a indústria que a gente conhece hoje, a indústria fonográfica que a gente conhece hoje. Mas algum momento da minha vida, assim, meus olhos voltaram para a música brasileira, foi quando eu começo a tocar no bar, quando eu encontro um cara que toca o Chico Buarque, o Djavan, o Milton, e aquelas harmonias, o Gabriel Moura, né, meu grande parceiro, que tocava na noite e tocava um negócio, uns acordes diferentes, que eu nunca tinha visto, sou de Belfort Roxo, e lá não tinha nenhum desses ambientes. E aí eu mergulho na música popular brasileira, assim, profundamente, toda a MPB, um samba, e fui parar no teatro, conheci Paulo Moura, um tio de Gabriel, e depois vou andar com uma galera completamente diferente, que é a turma do Planet Hemp. Aí eu encontrei com o Yuka, que me deu meu nome. É verdade. Seu Jorge foi o Yuka que me batizou. A Nação Zumbi, que eu vi, conheci com o Chico, mas não conheci Chico na época. Aí depois o Chico partiu, e aí seguiu-se a banda logo depois fiquei amigo daquela turma, que contribuiu muito também para me olhar plural, né? Outras sonoridades, voltar a olhar para fora. Eu sou um cara do jazz, assim, eu a vida toda quis ser um músico de jazz, não quero ser um instrumentista de música instrumental. Sou um cara que pessoalmente gosto mais da música livre, gosto muito da música livre, tudo que Hermeto produziu, o Grupo Dalma, Naná, Egberto, e a ECM, Abercrombie, e aquelas coisas lá do mundo. Mas tenho esse lugar, me entendo como instrumento, né? Não queria defender nenhum estilo necessariamente.
graças a Deus posso cantar com todo mundo, com o Zeca, com o D2, com o Ed Rock, com a Marisa e com a Ivete. Ana Não Carolina. estou limitado, e assim penso, como instrumento, e tenho vivido essas experiências, tenho acrescentado muito, aprendido muita coisa, não só de música, mas do negócio da profissão, né? De estar com a Marisa Monte nesse lugar, que foi uma pessoa que sempre dividiu toda a sabedoria comigo, né? Ela é uma pessoa muito, muito importante para mim, assim, como referência, de cuidar, de zelo com a carreira, critério com a música, né? Estética. Então eu agradeço muito a ela, as coisas que encontrei e realizei. Eu tenho no Brasil e no mundo diversas influências. Aos poucos essas influências vai moldando o meu criativo. O meu criativo não está muito preso somente à música, está preso a todo tipo de expressão, está disposto a todo tipo de expressão. E você lembra a primeira música que você aprendeu a tocar, ô Jorge, talvez lá em Belfort Roxo ainda? A primeira... Cara, olha, as primeiras músicas que eu aprendi a tocar foram as músicas do Legião. Porque musicalmente parece, as estruturas são fáceis para você se acompanhar. O difícil é cantar as músicas, ela tem saltos de melodia. O Renato, ele tinha aquela voz encorpada pro grave, mas ele calçava extensões agudas muito grandes. Às vezes vinha de prima, às vezes vinha baixo, tipo assim. Deixa, se fosse sempre assim, quente, quem tá aqui perto de mim. Tem dias, aí o negócio pega, que tudo está em paz. Agora os dias são... Tem um negócio de ida e vida, e dinâmica, e força e pressão. Então foi muito importante a Legião Urbana e o Renato Russo, porque tinha essas músicas simples, mas tinha essa intenção muito forte no canto, a propriedade, né? Assim, são minhas poesias. É uma coisa que é de mim, é de dentro de mim. O Cazuza tinha isso também. Ele conseguia dar muita força cantando aquelas letras que ele escreveu. O nosso amor é uma mentira que a minha vaidade quer. A minha poesia discreta. Você não pode ver que no meu mundo um só qualquer morreu. Um corte lento e profundo entre você e ele. Explicar, é bem didática. Pô, que demais. Eu tenho muita admiração. E essa galera toda aí que tá falando, eu acho que, não sei se é pela idade, eu curtia muito isso tudo pra caralho. Nossa geração. Acho que é a geração. Deu Vocês uma são os sorte muito contemporâneos grande. ali, né? De terem vivido isso Mesmo no ano, auge, é né? 70 também. Eu sou de dezembro, ele é de junho. Nasci um pouquinho depois. Foi mesmo. Vivido isso no auge. Ô, Jamie, deixa eu te botar no assunto da música aí, porque a gente, na abertura aqui do programa, o Jorge já deu spoiler dizendo que a gente vai tocar a música. Eu quero que você conte a história dessa composição que você fez, como é que surgiu essa ideia? Rapaz, aí a conversa tava tão boa. Agora vem a hora que eu vou ficar nervoso. É que eu quero ouvir música. Não, mas é uma parada assim. Primeiro, Guido, eu não sou, jamais tenho essa pretensão de compositor, músico, mas assim, cara, quando conheci Jorge Noronha, foi uma coisa muito louca mesmo, porque assim... A gente se curtiu mesmo. Eu cheguei pra bater um papo e ele já veio, me abraçou, já começou a falar e apresentou a família, a gente já se conectou e tal, e ele me deu uma ideia nesse dia, no primeiro dia que eu conheci, cara, falando, de nós negros, que, querendo ou não, temos uma posição social aí, podemos fazer algo, né, pra movimentar isso aí. Mas, é negócio, né? Temos nossas vidas, mas aquela ideia, meu irmão, bateu muito forte e na hora eu falava que a gente não podia ter, apesar das realizações e tudo, a gente não podia se livrar do compromisso cívico e das nossas causas. Exatamente isso. E aí, cara... eu fui pra Florianópolis uma semana depois, eu acordei com a música na minha cabeça, mas de toda a ideia que ele tinha me dado, de tudo que ele tinha falado. Aí como eu acordei cedo, tá, a família dormindo, falei, não vou incomodar ninguém, fui lá pro banheiro, gravei assim no vídeo e falei, vamos ver o que vai dar, e foi... É engraçado que você não escreveu, né? Não escrevi porque... Não! Ele faz essa música
E não escreveu, ele gravou, assim, vai falando, vai gravando. Porque eu acordei com a música na Belo cabeça, sistema. cara, muito louca. Cara, e que aí, demais. lógico, depois tu vai colocando um negocinho aqui e ali, mas mas a ideia o toda conceito saiu todo. ali de tudo aquilo que ele tinha me falado nessa ideia. E assim, saiu um negocinho que eu acho que é muito por isso. A gente tem mesmo que, agora, independente da música, a gente tem mesmo que ter esse posicionamento, porque o mundo tá complicado. E a nossa passagem é tão curta que e muito do que a gente pode estar contribuindo, né? Às vezes está dentro da gente mesmo. Eu acredito muito nas diferentes alternativas para se encontrar saídas. Eu sou um fabricante de sonhos, cara. Porra, eu nasci num lugar brutalizado, cheio de complexos de inferioridades e tudo. E tive que me alinhar com a beleza. Todos nós temos essa condição de produzir belezas também, fazer a coisa bonita. E a gente sabe que quem faz mais bonito é quem leva, né? Quem ganha, não é uma competição. Mas se a gente tiver que competir pelo mais belo, o que seja, e a nossa participação, nossa ligação hoje com causas que são de ordem humana, é para a gente não deixar apagar a humanidade que existe em cada um de nós, né? Muitas das vezes, algum dispositivo oprime essa humanidade que temos. A gente para num sinal e vê famílias inteiras com crianças e cartazes pedindo dinheiro e comida. Aquilo nos incomoda, a todos nós, de um jeito tão forte que, às vezes, no caminho do compromisso, do trajeto que a gente está indo, dá vontade de chegar, largar tudo, parar e falar, vamos resolver esse problema aqui. Mas aí vem um dispositivo e reduz para dizer para você, isso não é seu problema. Isso é um problema de não sei quem. É normal, né? Isso é um problema do Estado. Isso é um problema... Aí chegará um momento que vai ficar impraticável conviver com essas renúncias. E aí, cara, Então vamos encontrar alternativas. Qual seria? Aí eu parto daquele princípio que é você, da cronologia, né? Você correr atrás, conquistar e depois dar de volta, né? Depois retribuir. Que maneira que tu vai retribuir isso? Por que você está fazendo pela tua quebrada hoje? O que você está fazendo pela quebrada do amigo hoje, né? O que você está fazendo pelo outro hoje? A gente se incomoda. Por exemplo, a história do sinal, né? Aí, a gente vem aqui, trabalha, e conquista as coisas, e ganha um espaço, e se presenteia, e se dá um conforto. Aí você para no sinal, o cara olha, esse é o Jorge. Esse aí sabe o que é. Ele vai ajudar. Ele vem de baixo, ele sabe como é que é, entendeu? Ele vai fortalecer. Não tem como não me escapar disso. De ver um semelhante numa situação, e esse semelhante te ver e falar assim, caramba, mesmo sabendo que a obrigação é tua. Você não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma obrigação. Você olha no olho do cara e fala, e tu vê ali uma esperança naquele cara ali, o cara em você, né? O cara olha pra você e tem uma esperança de que você entenda a situação dele, porque você, Jorge, você já passou por isso. Você sabe o que é. Então esse é um negócio que realmente incomoda. Não adianta você tá bem, tá sucesso, e o teu camarada, se teu vizinho aqui do lado tá com alguma dificuldade. Não funciona. O negócio é ficar bom pra geral, assim, pro máximo de pessoas que puder. Aí eu convoco ele com essas ideias, a gente come a cabeça um do outro, assim, fica zoando a cabeça. Outro dia eu liguei pro Jorge, eu tô ligado, era 11 da noite, eu vou saber onde ele tá. Pô, ele tava em Portugal, era 4 da manhã, ele atendeu, acordou, ficamos conversando uma hora. Ficamos conversando uma hora. Pô, que legal. Porque ele lembra, né? Enquanto descansa, carrega a pedra. E a gente, enquanto descansa, a gente movimenta o pensamento e, sei lá, de repente a gente encontra alguma prática que possa ajudar um grupo. Vivemos uma era que em algum momento a gente tem que realmente olhar para si, olhar para as nossas coisas e tal, para o nosso indivíduo, mas sem perder o coletivo de vista, né? Acho que a gente precisa, a gente que morou em comunidade, em favela, sabe que é viver em comum.
uma mesma área comum com todo mundo. E é diferente, assim, quando você só tem o seu indivíduo para cuidar, mas sabendo que todo o resto, assim, tá descuidado. Alguma hora você vai sofrer o reflexo, né? A ideia é Ninguém é feliz sozinho. A ideia é promover esse país, fazer com que as pessoas entenderem que o Brasil é o lugar mais incrível no mundo há muito tempo. E acho que no momento isso fica cada vez mais evidente com os conflitos que o mundo está apresentando aí. As confusões e a falta de caminho, o desgoverno, né? A violência exacerbada, assim, em grande escala. O que a gente está vendo nos Estados Unidos é um negócio aterrorizador, assim. Não é possível, né? A gente imaginar um país desse tamanho, que tem uma influência tão grande no polo ocidental, ter essas posturas de ameaçar qualquer coisa hoje que seja bonita de dizer e promover e lançar e divulgar e tudo, pode não chegar à comunicação porque está todo mundo em estado de atenção sobre um clima ruim que o presidente americano de repente entendeu que tem que intervir, que tem que... Então, acho que o Brasil há muito tempo ele é a chance, mas nesse momento isso fica muito evidente, que nós temos uma grande oportunidade de combater a desigualdade aqui, promover o multilateralismo. Esse papo é o papo mais moderno, na minha opinião, é o multilateralismo, assim, de falar com todo mundo. Que até há pouco tempo a gente não estava falando com ninguém, agora a gente está falando com todo mundo. Todo mundo está nos vendo, todo mundo está vendo a potência, o virtuoso que o Brasil é, esse país, esse povo obediente. Qualquer coisa que pedem pra gente fazer, a gente vai lá e faz, cara. E faz, sabe, com o carnaval no pé, assim, faz brincando, assim, a gente faz com amor. Então eu não acredito na minha gente, acredito nesse país, acredito na força da cultura do Brasil e acredito na possibilidade diplomática que o Brasil tem no mundo hoje, através de todas as áreas, né? E especialmente a área de cultura, que é o que aproxima, que é o que, né, que é o que é agradável, a gente tentar entender o outro pelo aquilo que ele cultua. E a gente cultua coisas tão bonitas, tão interessantes nesse país, e precisamos promover e fazer disso um ativo de serviço poderoso, que temos com essa condição. Sem dúvida. E aí, como é que essa troca de ideias aí virou essa música que você... Cara, vai cantar, hein? Vamos mandar porque o pessoal tem que ver aí o que é agora de Vamos embora. Vocês vão fazer isso comigo. Fazer uma batida do balanço aqui. Velho, nunca ensaiamos, não teve nada, mas vamos lá. Vamos ver se vai. Você mexe o Jorge pro papo, ele me disse qual é. Vamos fazer uma letra, se for contigo já é. Eu vou fazer logo um samba e vou fazer amanhã. Liguei do meu telefone pro Rogerinho do Tantã. A percussão tá um luxo, vem um gaúcho que é bruxo, mas eu não tô de bobeira. Chamei Diogo Nogueira, como eu já sei que é parceiro, com ele Alex Ribeiro. O samba não ficar fraco, o Xande vem com o cavaco. E pro bagulho explodir, no violão Miriti, com ideias geniais, os manos dos Racionais. Não sei se é samba, se é soul, sei lá, sou fã da Sandra de Sá. Vai, mas qual é o motivo do samba? Isso é seu Jorge que diz. Mas qual é o motivo de samba? Isso é seu Jorge que diz. É o quê? É pra mostrar que o negro pode mudar o país. É pra mostrar que o negro pode mudar o país. É pra mostrar que o negro pode mudar o país. A gente faz nossa parte, a ferramenta é a arte, mas não é suficiente. Tem muito negro indigente. Nem vou falar em genocídio, que eu vou ficar mais de hora.
É muito negro lá dentro, trancado, e pouco negro aqui fora, mandando. Vinícius Júnior é o exemplo, e sua mensagem eu espalho. Chegar de fica calado, ficar calado é o caralho. Valeu, nego. E, cara, mó loucura, mas assim, isso saiu realmente da conversa que eu lembro perfeitamente. Ele me falando, meu irmão, se a gente for na cadeia só tem negro, a maioria é a gente. O que a gente fez de errado nesse país? O que a gente fez de errado pra gente estar nessa condição? Genocídio, eu vou ficar mais de hora se eu falar. Foi essas ideias, e aí Desabafo, né? e aí eu juntei essa galera que é do meu conhecimento, maioria da raça negra, tá na música aí, veio e saiu essa parada. Na verdade, cara, amigos, muitos amigos estão nessa música. Toda essa conversa começou porque a gente, de repente, a gente se reconheceu no lugar de preocupação com relação à morte da juventude negra. E aí, conversando assim, a gente também entendeu que, pô, o garoto que tem 15 anos de periferia, se ele não tiver com uma linha formada, em 3 anos a gente perdeu ele, porque ele faz 18 e sai da condição de incapaz perante a lei. E a gente, cara, a gente sabe o que é. A gente vive numa sociedade hierarquizada, né? Uhum. Essa é real, com um assim estruturado, pra gente não estar em lugar nenhum. Isso tão profundo que na história do Brasil, na história de corrupção e lesa da pátria, não tem um homem preto. Porque nunca tivemos participando de nenhum movimento de poder. Não tem na história. Então, intrínseco que é a estrutura do racismo no Brasil. Nem estivemos lá, nem para fazer nada. Aliás, as Américas foram construídas com mãos negras, né? Isso é verdade. Mas não estamos aqui para discutir a questão do racismo. Estamos discutindo mesmo, era uma questão da mortandade da juventude negra. Que essa é uma coisa que me pega. A mim porque eu tenho um filho preto, tenho filhas pretas, tenho sobrinhos pretos, jovens, que, sabe, pode ser tipificado pela cor da pele, pela roupa que está usando, pela música que escuta. Né? Então, e outra, desviando ele, assim, criando nele, de repente, esse medo, essa coisa constante de você saber que você não pertence a lugar nenhum. Só pra fortalecer, nem o programa não era nem, mas é bom falar, porque assim, ele tá falando do filho dele, tipo assim, eu tenho filhos também negros e vivo em Caraíva. E eu conheci o moleque, o Vitinho, conheci o moleque negro, maravilhoso, moleque trabalhador, e foi assassinado lá em Caraíva. E podia ser o meu filho, mas por quê? E ficou por isso, cara. Aí vem sempre as coincidências. Mas era negro também. Coincidência? Não é. Não é possível. Porque podia ser ali qualquer um. E é um caso, assim, que foi um pouco público, mas é todo dia, toda hora. Então, de alguma forma, a gente pode fazer alguma coisa, de alguma forma. Tentar ajudar para que isso mude, cara. A coisa que a gente quer fazer é se organizar. É se encontrar. Conversar, debater esse assunto, abrir mesa para ideias, né? Abrir uma mesa de ideias a respeito desse assunto, trazer gente competente para conversar soluções, projetos, né? Porque tem que ter uma ação efetiva mesmo, né? Ações políticas efetivas para que a gente combata essa questão da mortandade da juventude negra e, sobretudo, a juventude negra, parda, whatever, juventude periférica. Acho que é melhor colocar assim. Eu acho que esse é um momento agora, porque essa juventude é toda a potência de futuro que nós temos. Então, ao invés de repelir a sua expressão, a moda, a música que gosta e tudo, é procurar entender, orientar, dar suporte. E eu acho que é isso. Se você chega aos 15 anos de idade, você tem que ter algum apontamento. Criança periférica, menino periférico, ele precisa ter um apontamento de onde a vida dele vai. Porque a vida dele pode mudar drasticamente em 3 anos, quando ele faz a maioridade. E existe esse hiato também entre a maioridade, o serviço militar obrigatório
aí que é muito complexo, porque muitas das vezes é a hora que você está potente para encontrar o seu primeiro emprego e para o periférico isso é desviado por causa desse compromisso. Acho que está melhor um pouco, mas tem que instruir essa juventude a criar um projeto de carreira, um projeto de vida. Então, projetos nesse sentido, que se alinham a essa ideia Mas a questão da infância e da adolescência começa na perinatal, né? A gente precisa dar assistência já na gestação. A coisa começa na gestação para a gente chegar à idade de 15 anos. Então é um projeto que você investe 15 anos naquilo, mas é certo que você vai ter um retorno disso. E é o que eu convoco, um investimento no material humano brasileiro nesse futuro potente que nós vamos precisar mesmo, vamos precisar dessa formação, criar mais uma formação. A gente aqui na BS tem pensado muito em como vamos criar uma nova capacitação a partir dos departamentos. Então a gente tem uns departamentos aqui que estão precisando de gente. A gente entende que no entretenimento assim tá faltando mão de obra e a gente quer especializar a nossa para que tenha legal. Esse selo de qualidade, de preto de qualidade. E aí eu vejo como um grande ativo a possibilidade da gente estar treinando a juventude, com 15, já com alguma base. Né? Em 3 anos, o cara está no mercado de trabalho, atuando, convocar aí as companhias que querem se aproximar disso e querer entender, liga aqui na Black Service, a gente pode conversar com vocês. Que a gente que anda por aí vê que a questão, cara, na rua, na periferia, é oportunidade mesmo. Tem gente boa pra caralho. Esse é o grande problema do Brasil. Boa talento não falta, muito, né? Não falta. O grande problema mas sem oportunidade não aparece. Ele vai... Aí ele, no caso do esporte, no caso da música, ele não tem acesso, ele não tem possibilidade. Pra que mundo que ele vai? Ali tá mais fácil. Ali eu consigo, é o mundo errado. E ele tá sendo... A meninada tá sendo cooptada muito novo, sabe? Para esses grupos, para essa condição de vida. Condição da vida com as violências dentro das comunidades, os conflitos, né? As guerras que existem ali. Fica muito difícil dali de dentro você ativar alguma coisa. Você tem que sair daquele lugar. Sair pra onde? Se tudo que eu conheço é isso aqui. Então, quando ele fala de oportunidade nesse sentido, se você puder, ao menos, passar boa parte do teu dia dentro de uma escola, um clube, uma coisa que seja gostoso, seja agradável estar lá, a vida dentro da comunidade fica um pouco mais leve. E se você pudesse, eu digo sempre, se não fosse esses conflitos e essa condição assim, eu tava morando na minha área. Tava igual o Adriano. Tava morando na minha área, eu não tava morando aqui. Tava morando e aliás, levando muita coisa no bojo pra lá, minha, sabe? Trazendo muito. Pô, se eu pudesse, se minha comunidade não tivesse conflito, nossa, eu tava fazendo, era festa, era escola, mas tem, né? E eu não sei lidar com isso, né? Não vou saber lidar, então a gente fica intimidado, né? Fica tímido de se aproximar disso, do seu local, de sua área, por conta desses desajustes. Aí agora eu sonho em ver isso tudo melhor, eu sonho em a gente encontrar parceiros, empresas, iniciativa privada, né, e pensar a respeito disso. A desigualdade é uma grande oportunidade para a gente se desenvolver economicamente, basta só combater. E a questão da desigualdade no meu imaginário, assim, passa um pouco por essa coisa de oportunidade. Às vezes, se você gerar oportunidade, a questão da desigualdade diminui. Não é a questão da fome e da pobreza, que são questões pontuais. Você tem fome toda hora, né? E essa fome me impede de fazer qualquer coisa. Então a questão da fome e tal, da miséria, são questões... A questão da desigualdade ela é um pouco mais abrangente. Eu acho que políticas elas podem ir na medida que elas são apresentadas e vão funcionando, ela pode ir dirimindo
dando oportunidade para aquele que tem um pouco mais de inteligência, alguma alternativa, alguma tecnologia por dentro de si, encontrar uma saída para sua vida. É uma questão, é oportunidade. Nesse sentido, eu tô bastante com... Pô, que demais, que incrível mesmo. A gente tá se encaminhando pro final. Eu queria só uma coisa que você comentou, Djalma, lá no começo, que você falou que o Jorge entende muito de futebol. Aí eu queria só que você... O que foi que chamou a atenção do que ele falou lá, que você tinha comentado dos 3 jogos, né? Tem 3 jogos. Eu vi a entrevista do Jorge e ele falando assim, pô, eu achei maravilhoso, porque eu falei que as pessoas não... Porque tem a questão do jogo é o seguinte, eu sempre faço analogia do futebol com a vida. Porque no futebol e na vida tem essa mesma coisa. Quem pede tem preferência, mas quem se desloca que recebe. Não adianta a Djalminha ficar me pedindo a bola e tá marcado. Tem que se deslocar, Felipe. Pô, eu tô aqui meu irmão, fazendo corrupinha aqui, pô. Segurando aqui, fazendo a coisa agora. Fazendo pivô pra você. Passa, faz o facão, pelo menos. Então, por exemplo, muitas das vezes a gente pede a glória de Deus, mas não faz nada pra merecer. Então, quem pede tem preferência, mas quem se desloca recebe. Então... na vida tem um pouco disso, o que acontece no futebol. O futebol dentro do campo é um, no banco é outro, na arquibancada é outro, na televisão com VAR, com tudo, é outro, cara. É outro futebol. Não vê nada isso. Às vezes você tá numa situação, você tá em campo. Você tá vendo drama, você tá em campo. Outras vezes você tá vendo a situação do banco. Eu tô vendo o cara falar de tu. Escutou seu nome na conversa, mas nem ouviu a conversa, mas sabe que é treta. Outra coisa, eu tô assistindo aqui bancada, ó. Lá vem ele. Vou meter-lhe a porrada. O cara, você vê. Outra coisa, vem do VAR aqui, ó. Vem do VAR, vem de cara. Você nem vai lá. Você nem lá tu vai. E ele tava falando muito isso pra mostrar a dificuldade que é jogar essa parada. O cara tá lá... É muito difícil. Ele tá com a bola, ele tem que pensar. E tu tá vendo... É tudo reto aqui, sabe? Você tá com uma coisa, tudo reto. Aí você vê... Aquelas costas, você não vê nada, assim. Se tu joga no meio de campo, na terra você tem que olhar pra trás, cara. No que o senhor fez aqui, já passou, já foi. Ali é difícil demais. É muito difícil. De dentro é difícil. Então a gente fala, pô, era pra ter não sei o que, não era nada, cara. Não fala. Então quando tem Djalma, Ronaldinho, Gaúcho, os caras fazerem as coisas que eles fazem com a bola, encontrar uma solução com beleza, eu acho genial, porque não dá pra desenhar isso ali antes, ó. Vou fazer assim, sabe? Vou passar pro fulano. Acontece um monte de coisa ali naquela hora, um monte de coisa. Por isso é mágico, por isso que esse esporte ele cativa tantas pessoas. É muito mágico mesmo, mas eu não sei. É igual música. Eu não sei se todo mundo que escuta a música escuta o baixo, escuta o violão separado. Sabe? Escuta o teclado, entende o timbre das coisas. Acho que a maioria escuta uma massa de som com ritmo. É isso aí. Não, eu vou te falar, deixa eu te interromper. Tem um amigo meu. Ronaldinho Gaúcho fala assim: é outra parada. Mas é outra parada. Você entende? Aí o cara joga lá, você tá jogando a bola ali, você tá correndo e tal. Ó, toca na direita. Você tá aqui na televisão, fala, toca, Djalma, porra, na direita. Aí já faz joga por cima e tal, pá. Aquele à direita que eu tava vendo aqui não vale de nada. Acabou. Não vale nada. É a visão que eu tô ali da televisão, que fica claro que se ele chutar na direita, ele pega o cara livre e tal. Mas, porra, lá dentro é outro negócio, ele tá pensando outra coisa. Tá vendo outro jogo. Ele contou também uma história que eu gosto de futebol, que ele falou quando o cara da bola, que o Messi vira pra ele, não vai não, que não vai dar em nada. Que o negócio da jogada do né? Que é bem isso. É teu entendimento de tudo. É muitos anos de sandal, de copertão, de cenoura e bronze, muitos anos de praia, sabe? Agora o Jorge, o que ele falou ali, ele quer dizer que ele escuta tudo, mas não todo mundo nem todo escuta, mundo, né? Não, a maioria das pessoas escuta uma massa de som com beat. A mistura de tudo, né? Não. Só fica isso na cabeça da pessoa. E as coisas que tem, né? Tem várias frases ali que ninguém ouve, que ninguém vê, ninguém percebe.
Você tem que tocar aberto pro cara, abrir os pra ele canais ver, né? pra ele ver. Ó, eu tenho um amigo, outra Marcelo. parada. Marcelo Baroni, um amigo meu, vou até citar ele aqui, talvez. Baroni, sabe que eu sou, pô, você é meu irmão, mas tem o Sorriso Maroto, por exemplo, a gente tava ouvindo um CD juntos, e eu ficava ouvindo só o baixo, que era só. Eu falei, cara, olha que coisa linda. Aí ele. Que baixo, cara. Tem baixo, não tô ouvindo nada de baixo, você não tá ouvindo. Aí eu parava e falava, voltava. Olha isso aqui, cara, que é só um grooveado, você não tá ouvindo? Ele, cara, não tô ouvindo. Eu falei, caraca, que desespero, bicho. E aí o baixo, que é uma coisa que marca muito, assim, você vê o prateado, por exemplo. Se errar, você sabe que ele errou. Ele salta, né? Mas quando ele tá encaixado ali, é uma coisa tão bonita que às vezes eu fico ouvindo só a levada da bateria e só o baixo, que é um negócio que é a mágica mas do... o cara não ouvir, não é que não tem a capacidade, não é dele. É o que eu falo. Isso. Porra, eu joguei com um cara que eu me entendia perfeito, assim, eu me entendi. Luizão, ele fala assim, porra, meu compadre, é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele. Porra, demorei 2 anos pra te entender. Luizão? 2 anos Você pra tava te 3 entender. anos na frente dele. Porra, aí uma conta... Não, assim, porque... Que negócio, é igualzinho que o Jorge falou, por que a gente ficou essa amizade imensa, eu e ele? Eu com a bola no pé, ele impedido, pedindo a bola. E eu já aquele dia eu falei, porra, teu burro, tá impedido. Só que eu, o seu burro, porra, ele ficou bravo que briga, pô. Eu falei, calma, garoto, não é assim. Ele vai, sei o quê, papapá. E aí, porra, depois viramos mais. Tem esse lance, né? Mas tu tem que chamar atenção às vezes pro cara se ligar. E aí depois que criar um entende, entrosamento. fica tudo mais fácil. Eu acho que foi ele, não sei, pode ser um mito. Chico Buarque disse que em parceria não se pode ter formalidades. Senão a parceria fica uma merda. Pô, que legal isso. Porque tem um trecho que não tá bom. Você é parceiro do cara, o trecho não tá bom. Tem que falar pro cara, não tá bom. Você fica no milímetro de magoar e tal. É uma parceria que não vai mandar. Parceria boa que é aquela que tem sinceridade, honestidade e transparência. Então ele fala... Então tá ligado, né, meus parceiros? O Jorge falou, então não reclama de mim, não. Que comigo E quem joga futebol é contigo, então eu vejo lá na praia da Barra lá. Pô, eu xingo é porque eu gosto de você. Se eu não xingar, é porque eu não quero nem saber. Ele parece isso. Teve uma formalidade, assim, parcerias, ela tende a não ser uma parceria vitoriosa. Assim, se ficar muito... Né? Tem parceiro, pô. Então é pra desbloquear a brincadeira. Então você fala as coisas que tem que acontecer. Pô, que maravilha. Pra gente encerrar, a última pergunta que eu sempre faço queria que vocês escolhessem um jogo e uma música, um samba, uma música da vida de vocês, assim, se tivesse que escolher um que representa, assim, um que marcou. Um jogo e uma vida. Rapaz, deixar o jogo. São vários jogos, cara. Eu ver um jogo assim que... tem um recente. Pô, esse jogo foi demais. Do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã, 5-0. Porque o Grêmio achou, Renato Gaúcho, ele achou que ele arrumou alguma coisa. Naquele dia, nós demos um passeio. Esse jogo foi demais. Flamengo do Jorge Jesus, né? Aquele Flamengo que atropelava. Nossa, aquele... É pra eu trazer pra cá, pro tempo de cá, claro, pra todo mundo se situar. Então, várias memórias, assim, várias lembranças. Tem uma que é o Zico com a camisa rasgada, né, jogando contra a França, né? Que não foi dado pênalti, aquele jogo tem... Até hoje ele... Fica engasgado. Até hoje esse jogo, pra mim, aquela camisa rasgada, aquilo não entra na minha cabeça, o juiz não ter dado... E é engraçado, porque eu vejo, às vezes, umas imagens dessas antigas e fico lamentando não ter tido VAR. É regulamento, como cara, é que a história iria talvez pra um outro caminho, né? Eu fico péssimo. Uma música... Cara, a música é um complicado. Pô, música é complicado, porque é muita coisa. Música acho que música pontua... Em especial, cada sentimento, cada mood na pessoa. Tem uma música pra ser feliz, tem uma música pra melancolia. Né? Uma música pra sempre. Porra, é difícil esse negócio. Ou se, por exemplo, eu vou mudar a pergunta pra ver se facilita. Que a pergunta é difícil mesmo. Eu tenho um medo, assim, de... Mas se você pudesse escolher, por exemplo, uma música agora pra você ficar ouvindo ela até o resto da vida. Escolhi a música clássica. Porque a música clássica, pro resto da vida, eu poderia continuar conversando com as pessoas. Ela não interfere na conversa.
ela não atrapalha, ela complementa. E ela não é... Ela é virtuosa e livre, então ela não é modal, ela não fica num modo só. Sei lá, aí você tem Rachmaninoff, você tem Mahler, você tem... mas o gênero seria a música clássica. Uma música clássica para o resto da vida. Que É outra parada. que maravilha, que maravilha. E o teu, Djalma? Cara, Teu porra, jogo? é o que o Jorge falou, cara. A música é, porra, um universo. Eu vou ficar com a música assim, que ele ouvia pra mim, me marcou muito. E eu gostava muito de Legião. Será a música que eu acho... É demais. Bem, Eu gravei. eu ouvi você cantando. Eu gravei. Então, assim, a música que eu acho bacana a letra, acho bem bacana. E, cara, porra, jogo, mano. Jogo meu? Qual é? Um seu ou um que tenha te marcado como torcedor, pode ser o jogo da tua vida. Cara, o que mais me marcou, assim, o que... Pô, ser campeão no La Corunha, Não, pô. esse jogo foi o mais... O único título do La Corunha na esse história. jogo que eu iria falar, mas assim, o que mais me marcou e que me fez, né? Toda a minha mentalidade de futebol foi baseada naquela seleção de 82. Então, aquilo pra mim foi futebol. Futebol é aquilo. E aí eu fui... Então, aquela derrota que o Brasil perdeu pra Itália foi um jogo que me marcou muito, porque olha que doideira. O Jorge, eu tinha 11 anos. Tinha 12. Tu já tinha feito, eu faço só em dezembro, entendeu? Aí eu tinha 11 anos, eu lembro, o jogo era da tarde. Era Laranjito, né? Laranjito, pô. A gente acabava... Pintamos a rua exatamente, toda. A gente ficava na rua pedindo dinheiro irmão, nos já era carros pra certo. pintar a rua. Acabar o jogo e ir pra rua pra comemorar. Cara, quando acabou esse jogo, foi uma coisa louca. Eu fui dormir, eu falei assim... Eu acho que é um sonho. O Brasil não foi eliminado. Eu não tô acreditando. A mesmíssima coisa. Eu não acreditei. Eu achei que não era verdade. Nossa, louco. Cara, Caramba. a sensação até voltou. Legal. Nossa, bicho, foi um dia horrível pra mim. Horrível, porque a festa era certa. Todo jogo do Brasil. Tinha meio expediente no país. Tinha meio expediente. Tem jogo do Brasil, parava o país. O cobrador, o motorista não usava uniforme, ia com a roupa normal. Era do cara, meu Deus. Pacheco, camisa 12. Pacheco, camisa 12. Tudo pintado, laranjita, as ruas decoradas. Era uma farra, cerveja. Pô, quando todo mundo colaborando, era um negócio comum de todos do Brasil. A gente tinha muito orgulho do Brasil. Que até perdeu um pouco, muito isso. Perdeu tudo isso. Pela seleção, de ver um jogo da seleção brasileira. Hoje eu vejo aí, o jogo da seleção Era não tá nem aí. comoção, né? É ruim isso, eu acho muito ruim. Eu vou te falar. Um jogo da seleção, o hino nacional era o que captava o povo no país. Pro jogo da seleção. Todo mundo junto, né? Caraca, de uma emoção muito grande. Eu começava o jogo, os times perfilados. Aí quando um outro jogador brasileiro metia a mão no peito, geral em casa, pá. Geral em casa, automático, geral em casa, também em pé e cantando, vamos Brasil, vamos Brasil. Era uma coisa aquilo. Pô, eu vivi isso, E aquela seleção merecia. Aquela seleção merecia a final. Podia ter, não ganhar. Mas ela merecia a final, ela merecia chegar na final, a gente merecia ter ido pra festa da final de 82. Essa a gente merecia. Pô, que demais. Dá pra ter um trecho desse de Será que eu fiquei... fiz um samba, aliás, posso cantar Claro, por favor. uma música pra seleção? Sim. Aproveitar. Pô, que demais, lógico. Eu Vamos fiz nessa. uma música pra seleção com Que maravilha. junto com o Gabriel, que é assim, que é uma marcha frevo. Mais uma vez vamos torcer e vestir a camisa amarela, aquela que é pentacampeã, aquela do nosso coração Brasil.
A nossa seleção vai dar as mãos de novo, balançar a rede, sacudir o povo. Nosso país com fé, chuteira no pé e bandeira na mão vai ligar a televisão. Se Deus quiser, o caneco vem pra nossa mão. Bola na área, encobrindo o zagueiro e o Brasil inteiro vai cabecear. Eu sinto o cheiro de vitória no ar. Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá. Bola na área, encobrindo o zagueiro e o Brasil inteiro vai cabecear. Eu sinto o cheiro de vitória no ar. Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá. Mais uma vez, vamos torcer e vestir a camisa amarela, aquela que é pentacampeã, aquela do nosso coração Brasil. A nossa seleção vai dar as mãos de novo, balançar a rede, sacudir o povo. Nosso país com fé, chuteira no pé e bandeira na mão vai ligar a televisão. Se Deus quiser, o caneco vem pra nossa mão. Bola na área, encobrindo o zagueiro e o Brasil inteiro vai cabecear. Eu sinto o cheiro de vitória no ar. Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá. Bola na área, encobrindo o zagueiro e o Brasil inteiro vai cabecear. Eu sinto o cheiro de vitória no ar. Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá. Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá. Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá. Mais uma vez. Porra, que maravilha! Porra, que espetáculo, seu Jorge. E será? Sai um trechinho? Opa! Só pra dar esse presente pro Djalminha? Eu vi Jorge já cantando. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não vem me nominando assim, e você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Mas que é isso? Viveremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez no meio da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando uma solução, pra que esse nosso egoísmo não destrua nossos corações. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? cara. Não, bom demais. Você vai encontrando ali. Porra, que maravilha. Pô, Djalminha, obrigado demais, cara. Que papo Guido, eu que agradeço por estar aqui com o Jorge, contigo, nesse papo maravilhoso. Obrigado mesmo. Show de bola. E, pô, eu agradeço também, Jorge. Obrigado por você ter feito isso aqui acontecer, que se não fosse você, aí só pra quem gosta de bastidor, eu encontrei com o Djalminha, né? Agora eu tô na TNT Esportes, o Djalminha na Casé, lá na cabine lá do Palmeiras. No jogo do Barueri, Palmeiras, né? Palmeiras e Santos, exatamente. E aí dali que o Djalminha falou, cara, vamos fazer com o seu Jorge, porque eu tenho uma música. Ele falou da música. Eu falei, pô, claro, ele ligou pro Jorge, a coisa aconteceu. Então, pô, obrigado aí por esse presente que você me deu também. Obrigado ao Jorge, muito honrado. E agora, Jorge, pô, obrigado primeiro por receber a gente aqui na sua casa. Você tá de verdade mesmo. Precisando da gente aqui, o estúdio. É tudo nosso, Black Chef, serviço de preto, melhor serviço da praça.
É sobre isso, Isabalda. E é o melhor mesmo, eu posso dizer, viu? O que tem aqui é um absurdo. Obrigado, gente. A gente tá aqui. Obrigado, Djalma. Pô, que dá o doido pra você vir aqui em casa e ficar um pouquinho. A gente faz tempo, né, que a gente tava pra se ver. E essa resenha foi uma delícia, Guido. Obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade aqui do seu programa. Pô, que demais. E olha só, eu costumo dizer... Eu comecei o programa dizendo o quê? Que eu tenho mais coragem que juízo, né? Então, pra gente encerrar com música, eu vou aqui, olha só. Tinta. Aqui é loucura. Posso aqui? Tinta. E aqui eu queria pedir primeiramente perdão e honrar Pretinho da Serrinha, que é um gênio absurdo, que eu vou tentar mandar Tive Razão aqui. Só pra gente terminar. Vai, vamos ver o que sai aqui. Vamos ver o que Serrinha sai aqui. Segura, né? Hein? Serrinha, ó, já peço perdão aí. Vamos ver no que vai dar, hein? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar o clima de partida. Vou dar sequência na vida. E de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. E demorou, vai ser melhor. E demorou, vai ser melhor. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar o clima de partida. Vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. E demorou, vai ser melhor. Não, yeah. E demorou, vai ser melhor. Demorou, vai ser melhor. Esse foi o Cavaco Futebol Clube. Até a próxima. Valeu.